Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Balbina Lussati. Se gostares desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo assim, né, do jeito que ele tá, deixa o teu like aqui embaixo, partilha o vídeo com quem tu gostares e espero que possas ajudar a nossa família a crescer, tá bom? Somos poucos, mas de grão a grão a galinha enche o papo. Eu meti num vídeo passado e perguntei se vocês gostariam de ter vídeos mais sérios, um pouquinho mais direcionados com alguns assuntos. E houve alguém que disse que sim, algumas pessoas de fora também disseram que sim. Então eu disse, vamos fazer o teste, vamos experimentar a primeira vez, quem sabe, saímos um pouco do nicho e vocês gostem do que vamos trazer aqui hoje. Eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre o feminismo, um pouquinho mais de política, mas eu gosto mais de falar essas coisas quando tem assim alguém próximo por perto. Vocês verem, eu assunto é tão... Sim, que me deixa um pouco mais travada para falar, né? E eu queria falar convosco sobre os famosos 50 anos de casamento, sobre os famosos 20 anos, sobre os famosos 25 anos de casamento, em que a nossa sociedade angolana exige que as mulheres hoje em dia sejamos todas como no tempo da nossa mãe, no tempo da nossa avó. Pois muito que bem, deixa eu dizer-vos uma coisa, meus queridos. No tempo da nossa mãe, no tempo da nossa avó, já existia feminismo, mas elas não conheciam o que era o feminismo. O tempo da nossa mãe, o tempo da nossa avó, permitia que os maridos batessem nelas e elas tinham que se manter caladas e sorridentes porque tinham que prezar pela saúde e vida dos seus filhos. Pois então, no tempo da nossa querida avó, no tempo da nossa querida mamã, como vocês podem dizer, elas levavam porrada atrás de porrada, traição com a vizinha, filhos e filhos. Isto tudo para manterem o lar, o suposto lar, porque a nossa tradição e os nossos queridos pastores dizem que quem mantém a casa é uma mulher. Pois eu discordo, quem mantém uma casa são os dois, porque a casa não é feita por um. A casa é feita por dois. São duas pessoas que decidiram unir-se para viverem juntas, para partilhar uma vida. Pois então, essas duas pessoas têm que respeitar-se e amar-se de igual forma. Mas, quando se refere ao tempo da nossa mãe, é referido principalmente à submissão que elas tinham. É referido principalmente ao baixar a cabeça que elas tinham que se submeter para agradar os seus queridos maridos. Houve época que, isso teríamos que ir um bocadinho mais atrás, para uma mulher viajar, e em algumas partes do mundo é assim, a mulher tinha que ter a autorização do marido, igualmente dos filhos hoje, que para tu viajar sem o pai ou a mãe da criança, um dos cônjuges, né, tu tens que fazer uma declaração a dizer que tu autorizas, que não se trata do rapto. Pois naquela altura não era assim, mas falando das nossas mães do tempo da lavra, o único dever dela era parir e agradar o marido e a família do marido, muitas das vezes a sogra sendo uma bruxa, que nem sequer cuidava do seu próprio filho, o educou para ser um autêntico machista e ele reproduzia o machismo que aprendeu desde criança, mais aquilo que a nossa própria sociedade o dava como direito, como regra, ser o grande macho alfa dentro de casa. Ou seja, porrada era o dia a dia dessas mulheres, que quando abria a porta da rua estavam sempre com um sorriso estampado, porque supostamente, Chloe não faz isso, porque supostamente tinham que defender o seu marido. Disse que não podemos expor os defeitos do nosso marido para os quatro ventos, realmente. Mas a partir desse momento que os defeitos não são defeitos, são surras, são traições do estilo levar filhos feitos fora do casamento dentro de casa,
Era isso que as nossas mães passavam. As nossas mães conseguiram manter os 25 anos de casamento em cima de muita surra, em cima de muito sofrimento. Hoje fui ao cabeleireiro e conversei com uma senhora. Ela já tem 45 anos de idade. Ela tem 45 anos de idade. E ela estava a contar como é que foi o casamento dela. Ela diz que quando separou-se, a família foi toda contra ela. Por quê? Porque ela vivia no Lubango, numa grande casa. Era aquele tipo de marido que quando a família fosse para a casa dela, tinha tudo de bom. Ela dizia que tinha uma arca grandona, só de peixe, uma arca grandona, só de carne. Ela diz que nos casamentos de família, era ela que acabava ficando com as cabeças de boi e toda a comida realmente grande ela que dava. E o marido dela dava. E que quando a família dela fosse para o Lubango passar férias, eles são do Ambo, quando a família dela fosse passar férias no Lubango, ele dava tudo do bom e do melhor. Mas à noite, ela não conseguia nem sequer deitar ao lado daquele homem. Por quê? Surra. Ela diz que uma vez ele quase o matou de surra. Ela fugiu de casa com os 2 filhos, apenas com a roupa do corpo. Pois é. Ela foi casada com o senhor uns 15 anos. 15, já está separada há 15. Ela foi o primeiro marido dela. Hoje em dia essa senhora já está com quase 50, 40 e tal, quase 50. E ela diz que quando se separou, a família foi toda contra ela. Toda a família foi contra ela. Tu és uma ingrata, tu tens um grande casamento, tu e tu e tu. E ela diz que a família, só quando a mãe dela disse que recebeu a filha dela, porque recebeu a filha dela quase morta, de surra, ainda assim, alguns familiares disseram que ela foi burra por ter deixado o marido e as condições que o marido lhe dava e que ela nunca mais iria casar com um homem igual. Ela disse que preferiu comer peixe seco com funge a comer da melhor carne, do melhor peixe e à noite levar todos os dias surra do marido, e o marido namorava com a vizinha da frente. Então eu me pergunto, que 25 anos de casado é esse que a tua mãe, que a tua sogra, que a mãe da tua mãe, que a mãe da tua sogra, eu estou a falar mãe, sogra, porque o antes do antes realmente passavam para manter esse casamento tão prestigiado. Hoje em dia dizem que os casamentos não duram. Os casamentos não duram porque as pessoas estão fartas. As mulheres são fartas de serem pisadas, as mulheres são fartas de serem tratadas como pano do chão. Antes só do que mal acompanhada. Hoje em dia, cada vez mais mulheres, graças a Deus, estão a perder o medo de ficarem sozinhas. Antes só do que mal acompanhada. Porrada dói. Isto aqui é carne. Para mim, para ti, de igual forma. Chapada na cara, dói dos 2 lados. Ofensas morais, dói da mesma forma que te dói a ti, dói-me a mim. Então respeita a mulher que está do teu lado. E antes de encheres a boca para dizeres a mulher do tempo da minha mãe, as mulheres do tempo dos nossos pais eram assadas e cozidas e ditas e faladas. Pensa bem que tipo de mulher é que tu te estás a retratar. Não estou a dizer que são todas, mas em 100% eu te digo que 90% sofreram. 10% tiveram um bom casamento, na realidade. A maioria dessas mulheres, os seus maridos têm filhos fora. A maioria dessas mulheres têm enteado menores do que o filho dela. Então não é um filho que foi feito antes do casamento dela, foi feito durante o casamento dela. Muitas dessas pessoas que falam das mulheres do nosso tempo, as mulheres do tempo das nossas mães, têm irmãos mais novos. E a mãe continua com aquele pai. E tu te perguntas para essa senhora, ela está tão emocionalmente connected, linked,
como é que eu posso dizer? Ela tá tão dentro, ela tá tão dependente que ela não se imagina sem aquele homem. Ela não consegue imaginar sem aquele homem. Então, finalizando esse vídeo, gente, vamos deixar de romantizar algumas coisas que aconteceram no passado. As coisas não foram tão bonitas. Nem todos os casamentos de 25 anos de casamento, 30 anos, 15 anos, 100, 50 anos de casamento foi aquela coisa bonita. E muitas das vezes o homem, a maioria desse tipo de homem só se redime quando está velho. Quando já não consegue, aí fica bem mansinho, bem senhor da igreja, senhor muito responsável. E a mulher meteu ali toda a sua juventude, todas as suas forças. Então, meu caro, não reproduza, minha cara também, não reproduza a mesma história. Não se deixe levar pelos anos de casamento. Antes, um casamento, um ano de casamento feliz que 30 anos de casamento frustrado. Tá bem? É o meu pensamento. Se tu discordas, meta aqui embaixo, eu vou te responder. Diz-me o porquê, estou disposta a aceitar, estou disposta a ouvir. Primeiramente, quem ouve, somente quem ouve um ponto, só acrescenta mais um ponto para si mesmo. Tá bom? Foi muito bom ter estado contigo aqui, é um assunto um pouquinho mais sério, mais colhido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande. Se inscrevam aqui embaixo. Se gostar, se não gostares também, tudo bem. És livre de escolha. Aqui no YouTube temos uma variedade imensa de vídeos para todo mundo. Tá bom? Gostaram do meu cabelo? Essa sou eu. Beijo muito grande, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.